Um cordial bom dia a todos os que estão me ouvindo nesse momento. Hoje são 15 de setembro de 2022, 8 horas da manhã. Faltam um pouco mais de 2 semanas para as eleições e a disputa está acirrada, né? Não estou falando para cargos locais, não, estou falando a nível nacional, presidência da República. E nós temos dois candidatos com chances em potencial de serem eleitos, claro. Temos vários candidatos, não sei nem quantos, nem quais são os nomes, mas os dois que estão polarizando aí as discussões é o candidato do PT, o Lula, já foi candidato à presidência da República 4 vezes, 5 vezes, e foi eleito em 2 vezes, das 5 que disputou, vencendo a sua campanha em segundo turno. Então é um cara que tem história, né? Que fez uma história como sindicalista, como deputado federal, como presidente, né? E que exerceu também uma grande influência nos dois mandatos também do PT, que foram vencidos pela Dilma Rousseff. Ele teve lá sua influência política, ou seja, na verdade, um cara que tem uma história muito grande. E do outro lado nós temos o candidato, provavelmente um dos mais polêmicos, né, dos últimos anos, dos últimos pleitos da história do Brasil, que é o Jair Bolsonaro. Né? Ele faz questão de ser polêmico, ele não esconde, né, que está aí para ser do contra, né, para constranger muita gente, e tem conseguido o seu intento. Ele tem realmente desafiado muita gente, muitos poderes, inclusive, né, inclusive o poder midiático, né? E são esses dois que provavelmente vão, um desses dois vai ganhar a eleição agora esse ano, né? Primeiro turno em dia 2 de outubro. Se houver segundo turno, provavelmente em novembro. Aí define um dos dois passa, a não ser que haja uma reviravolta muito grande e um Ciro Gomes possa aparecer aí. É pouco provável, mas eleição é no voto, né? Eleição é no voto. Mas eu queria fazer uma pergunta, e se você quiser responder, fique à vontade. Né? Qual é o seu candidato? Por que votar nesse candidato? Então você tem os seus motivos, claro, né? As suas ideologias, lógico. Mas eu fico pensando, qual seria o melhor para o Brasil? Ou qual seria, como se diz normalmente, o menos ruim, né? Porque são dois candidatos com histórias diferentes, né? O Bolsonaro, eu acabei não falando, ele foi deputado federal durante muitos mandatos, me parece que 7 ou 8 mandatos. Ele foi militar antes de ser político, né? Ele foi capitão do exército, teve lá as suas desavenças, teve lá os seus problemas, mas como no caso do Lula nada foi concretizado, pelo menos não oficialmente, no caso do Bolsonaro também. Ele não foi condenado pelas possíveis falhas, pelos possíveis crimes que possa ter cometido lá no exército. Mas por que votar no Jair Bolsonaro ou por que votar no Lula? Você tem seus motivos, já disse isso. Mas eu volto a perguntar, é o melhor para o Brasil? Seja ele quem for. Eu estou pensando só com o meu partido político, eu estou pensando só com a minha ideologia, eu estou pensando no geral. Né? Por que Lula? Por que Bolsonaro? Eu tenho meu candidato já definido e
Provavelmente não vai mudar daqui para lá, provavelmente não. Mas eu não estou aqui pensando em influenciar ninguém, não estou pedindo voto para nenhum, né? Não vou nem dizer o nome dele, para você não dizer assim, "Não, alguém me influenciou, né?" Mas eu fico pensando que os dois são bons do ponto de vista prático e os dois são ruins, ou podem ser ruins, ou podem ser bons do ponto de vista político. Porque o Bolsonaro diz que fez as coisas que o Lula não fez. E o Bolsonaro e o Lula diz que vai fazer as coisas que o Bolsonaro não fez. Então aí ser sempre esse jogo de comadre e compadre, né? Mas eu queria dizer o seguinte, para finalizar, a não ficar sendo redundante. Vota com consciência, né? Analisa. Você está decidindo o futuro do país. E o que pode ser bom para você pode não ser bom para o Brasil. O que pode ser bom para partido pode não ser bom para a política. Então, algumas pessoas são a favor do desarmamento proposto pelo Lula e algumas pessoas são a favor do armamento defendido pelo Bolsonaro. Não estou dizendo aqui que um é bom ou que é ruim, não estou aqui escolhendo um lado. Mas isso não é motivo para eu votar. Isso não é um motivo para eu votar. Então, consciência, né, na hora, né, analisa, vê o que realmente foi feito, o que não foi feito, o que pode ser feito e o que pode deixar de ser feito se esse ou aquele candidato ganhar a eleição. Então, decidam não com o coração, decidam com a razão, votem com a razão, porque a gente pode se arrepender do que fez. E eu digo a gente, eu estou me incluindo nesse rol, né? Eu já disse, eu tenho meu candidato, eu vou votar nele. Provavelmente eu não mude de opinião daqui para lá. Mas a gente pode se arrepender da decisão. Então vamos analisar. Temos ainda 2 semanas, um pouco mais de 2 semanas, para medir os prós e os contras, para pesar o bom e o ruim e dar um voto consciente. Essa leva de votos, né? A gente vai votar em mais quantos? Senador, governador, 2, deputado estadual e federal, 4. Então, no total, são 5 votos. E esses outros 4 votos, muitas vezes a gente vota por influência, né? Analisa também o governador. Os senadores talvez não tenham uma história para contar, talvez nem todos, mas analisa também com calma. Não é o partido, não vota no partido, não vota por ser do partido. Não vota porque é vermelho ou porque é verde e amarelo. Isso não é um motivo suficiente para a gente dar o nosso voto. Analisa a figura da pessoa. Eu raramente assisto horário, porque eu nunca gostei muito de assistir. Antigamente eu assistia para me divertir, para ver as palhaçadas, mas hoje nem isso eu faço. Mas analisa, quando às vezes entra aqui na internet, entra na televisão, assim, de repente, um vídeo curto de 30 segundos ali de um político falando, um que já foi prefeito, um que já foi governador, um que já foi não sei o quê, e dá vontade de rir, dá descaramento, da cara lisa que eles demonstram, dizendo que vai fazer uma coisa que eles nunca fizeram e tiveram a oportunidade de fazer. Então não vota pela cor da bandeira, apenas. Que possa ter uma influência, tudo bem, se a sua bandeira é vermelha, tem certa influência, tudo bem, se é verde e amarela, tem sua influência, tudo bem. Mas não vota só por isso, não. Tá bom? Vamos pensar sempre no melhor para o Brasil. E o melhor para o Brasil é aquele que vai levar o país para frente, vai fazer o país crescer. Não necessariamente aquele que me agrada aos olhos. Na Bíblia tem uma história interessante, eu finalizo com isso, do homem chamado Sansão. Antes dele ser gerado, foi avisado para os pais que ele ia ser um juiz de Israel. Ele ia defender o povo de Israel. E que ele tinha que ser criado assim, 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 e ele foi criado assim, assim, assim. Mas um dia, quando ele desce para a cidade de Tímina,
ele viu uma mulher e ele disse para os pais dele: fui lá em Tímina, nos Filisteus, e vi uma mulher assim, assim, toma ela para mim como esposa. E os pais disseram assim: mas meu filho, tem tanta mulher aqui, da nossa descendência, da nossa religião, vamos assim dizer, as piadas. Porque logo essa, ele disse, porque essa me agrada aos olhos. E por mais leigo que você possa ser em relação aos escritos da Bíblia, você sabe que Sansão se deu mal. Foi a decisão dele que fez ele errar. Então não vamos ser como Sansão. Não vamos agir só com os olhos, só com o coração. Vamos agir principalmente com a razão. Deus te abençoe. E um bom voto.